E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio do Jornal Setorial o prefeito de Pindamonhangaba, Israel Domingues, que foi reeleito para mais um mandato. Prefeito, parabéns pela reeleição. Teve pelas urnas aí uma grande aprovação, né, do povo de Pindamonhangaba. Então, parabéns aí. A gente deseja aqui que sejam bons 4 anos para o executivo de Pindamonhangaba. A gente esteve aqui com os vereadores já parabenizamos os eleitos também, então parabenizo também o senhor por mais uma eleição para a Prefeitura de Pindamonhangaba e obrigado pela presença aqui no Jornal Setorial. Eu que agradeço. Agora a gente mais maduro, agora, né? 4 anos já, apanham bastante, o couro está grosso, acho que agora a gente tem mais envergadura para poder governar. E também já está mais consciente da situação de Pindamonhangaba, já teve 4 anos desenvolvendo esse trabalho, foi quem preparou, digamos assim, o terreno para o próximo mandato, né? No último mandato, o senhor até em diversas oportunidades que teve aqui com a gente dando entrevistas, reclamou muito da situação na qual pegou a prefeitura do governo anterior, e agora o senhor pega a própria prefeitura, então preparou o terreno durante esses 4 anos para o próximo mandato. Mas ainda assim, prefeito, a gente tem algumas reclamações da população de Pindamonhangaba que a gente quer trazer aqui para que o senhor possa responder à população e algumas perguntas nossas também, é claro. A primeira pergunta que eu queria fazer foi uma pergunta que eu não tive a oportunidade de te fazer no debate. A gente fez aqui no debate, o debate na TV Setorial com os candidatos a prefeito, o senhor não esteve aqui, infelizmente, mas naquela ocasião a gente fez uma pergunta sobre o orçamento municipal, que vai fechar no vermelho esse ano, já tem uma previsão para fechar no vermelho no ano que vem e no ano seguinte também. Queria saber como é que o senhor pretende administrar essa situação para não criar um problema que não seja possível resolver depois. Quando a gente fala de orçamento, a gente tem que falar do orçamento do Tesouro e do orçamento como um todo, que envolve o recurso da educação, né? Quando você coloca frente a frente os dois recursos, o Tesouro, ele deve ficar um pouco mais no vermelho, mas o da educação ele suprime isso. Então, a gente deve fechar em superávit. Na verdade, no passado, nós tivemos isso, foi uma grande queixa que nós tivemos, né, que nós ficamos muito no vermelho, entendeu? As prefeituras do Brasil inteiro, elas devem passar por isso mesmo, em função de tudo que nós passamos em 2020. Lembrando que em 2019, nós fechamos em superávit, fechamos e passamos superávit, mas a pandemia consumiu esse recurso. Mas eu estou muito esperançoso que nós estamos diminuindo, cancelando as dotações, daquilo que não está sendo utilizado, a gente deve minimizar esse vermelho e quando a gente coloca à frente o recurso da educação, a gente fecha no azul. Tá certo. Um problema que tem acontecido aqui em Pindamonhangaba durante esse mês de dezembro, quero até destacar aqui, a gente está gravando essa entrevista com o prefeito no dia 14 de dezembro, tá? Ela só vai ser exibida depois, entre o Natal e o Ano Novo, mas a gente está gravando essa entrevista no dia 14 de dezembro. Nesses últimos dias, prefeito, um problema que tem acontecido aqui em Pindamonhangaba são alagamentos, né? Alguns bairros aqui de Pina sofreram muito com as chuvas, né? Alto do Cardoso, Araretama, Cidade Jardim, Santana, entre vários outros. Que obras que o senhor pretende fazer para conter situações como essa? Nós já fizemos muitas obras para conter alagamentos, né? Vamos pensar ali na Dona Catarina, né? Lá no Santana, praticamente não teve alagamento dessa vez, é um lugar crítico, né? Ali próximo ao campo da Ferroviária também, né? O conselheiro Rodrigues Alves, nós fizemos uma grande obra, ali nós encerramos, Vila Prado, Rua Bananeri, mas faltaram, não deu para fazer todas. Um ponto muito crítico da cidade é o Alto do Cardoso, né? Infelizmente. Só que também temos que ver que essa chuva agora do alagamento choveu aí em 1 hora 68 milímetros. Quando a gente pega assim, a maior chuva que nós tivemos foi em 2017. Choveu 180 milímetros no mês inteiro. E aí nós tivemos, numa única hora, 68 milímetros de chuva. A expectativa é que esse mês de dezembro extrapole o ano de 2017, que foi 180 milímetros. Então, essa é uma situação atípica também. Mas, respondendo a sua pergunta, ponto crucial, né? Primeiro, né, o Alto do Cardoso é uma obra grande, né, que nós temos ali que fazer, que dá escoamento para Caraguatatuba. Essa é uma obra que nós temos que fazer primordial para resolver a questão de alagamentos na cidade. Tem outras também ali perto da Aerofísica, mas esse eu acho que é o ponto nobre do alagamento. Tá certo. Uma reclamação constante aqui dos nossos
telespectadores, os nossos internautas, em relação à Sabesp, prefeito. Tem muita reclamação que chega em relação ao serviço que é prestado pela Sabesp aqui em Pinda. São problemas com falta de fornecimento, também a água suja que chega para muitos moradores ao longo do ano, em ocasiões espalhadas, e algumas são mais constantes. A Prefeitura tem algum plano de fiscalização desse serviço da Sabesp para cobrar da empresa uma melhora na prestação de serviços? A nossa relação com a Sabesp é até que amistosa. De um tempo para cá, nós começamos a apertar mais um pouco essa relação no sentido de fiscalização. Eu vou dar como exemplo, né, um trabalho que foi realizado ali dois exemplos, né? Um no Jardim Roseli e outro no Maria Áurea, né? Os dois foram obras grandes que tiveram que ser feitos. Nós tivemos um trabalho muito forte junto com a Sabesp para poder fazer todo o recap e não os remendos, porque as ruas iam ficar todas remendadas, né? Então, eu acho que é um ponto importante que a gente tem que destacar. Então, essa relação com a Sabesp começou a aumentar muito, porque a Sabesp ela terceiriza essas obras. Agora, evidentemente que a gente tem que trazer uma discussão, porque nós estamos falando agora de funcionalidade do sistema que eles têm de fazer toda a parte do preparo da água, né? É isso que você falou, que a água vem suja. Eu acredito que a gente tem que trazer mais a Sabesp agora para discutir os pontos de tratamento da água em si, né? Que é a grande missão da Sabesp. E o prefeito sabe, você que acompanha a gente também sabe, a gente gosta de fazer o Jornal Setorial em parceria com você, que é nosso telespectador. E por isso a gente foi até o Facebook, abriu lá uma publicação para que vocês pudessem enviar perguntas para o prefeito responder aqui. E agora é a hora de você fazer a pergunta, o prefeito vai responder. A primeira pergunta a gente vai ver aqui na tela é da Angélica Ramos Souza. Prefeito, até quando vão se fechar os olhos e não tomarem providências imediatas em relação à Viva Pinda na nossa cidade? Ônibus sucateados, horários reduzidos, ônibus lotados cada vez mais em plena pandemia. E aí, prefeito? Então, nós temos duas situações, Angélica, né? A primeira situação é que existe um contrato desde 2004, foi firmado lá atrás, e ele vale por 20 anos, que é até 2024. Nós estamos querendo fazer um novo projeto de contrato, né? Existe já foi colocado, o Tribunal de Contas, ele rejeitou o contrato, achou irregular, nós tivemos que corrigir o contrato e agora em janeiro a gente deve soltar novamente. Era para soltar agora em dezembro, mas nós estamos tranquilos para soltar em janeiro essa nova licitação. Isso é muito importante que ela está fazendo, só que não basta a gente pegar e tirar uma empresa, não é assim que funciona, tem lei para isso, né? E tem uma outra situação também, que é a situação da pandemia. A pandemia mudou completamente a situação das empresas no que tange ao transporte, a quantidade de pessoas, né? Que eles chamam de IQR, né? Que é o quilômetro transportado por pessoas transportadas por quilômetro. E como caiu muito, o lucro cessante da empresa diminuiu e a empresa disponibiliza menos ônibus. Só que isso não é uma coisa de Pindamonhangaba, é uma coisa do Brasil inteiro. Evidentemente que é por isso que nós estamos segurando um pouco esse contrato, porque talvez tenha que repensar a forma de contrato agora com a situação da pandemia, porque as empresas não querem também ter prejuízo, né? Então a gente tem que rever esse contrato e a forma que nós vamos lançar no mercado. Tá certo. Próxima pergunta aqui, vamos ver. André e Bárbara. Gostaria de saber sobre o concurso público. Quando é a previsão para começar a chamar? Se é que vai chamar. Vai chamar, prefeito? Vai. Quando? Então, em janeiro agora a gente já pode chamar. Tinha duas situações. A primeira é que o concurso já foi homologado, significa que eu posso usá-lo, né? Agora, nós tínhamos a lei eleitoral que veda qualquer contratação de concurso, que vai até o dia 31 de dezembro. Agora, é lógico que no ano de 2021, não fui eu que criei a lei 173, foi o presidente Bolsonaro, que ele fala que eu não posso aumentar a despesa com o servidor. Então, ficou assim, para a gente entender. O concurso existe, eu posso chamar, mas eu tenho a lei que eu não posso aumentar a despesa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, a lei foi sancionada dia 27 de maio, todos os funcionários que do dia 27 de maio ou se ausentaram, ou morreram, ou pediram exoneração desse período, eu posso chamar. Vai resolver o problema da prefeitura? Não vai resolver o problema da prefeitura. Eu vou estar só substituindo peças. Agora, a partir do dia 31 de dezembro de 2021, o decreto do Bolsonaro 173 cai, e aí eu posso chamar conforme a necessidade da prefeitura. Como então, o concurso vale por 2 anos... só substituição, contratação, aumento de efetivo realmente só em 2022. Só 2022. Então tá bom. Respondida a pergunta aqui do André da Bárbara. Próxima aqui para a gente ver, a única, né?
Quando vai asfaltar a rua projetada 1 e 2, bairro Feital, Pindamonhangaba? Já tem 12 anos, nunca asfaltou aqui. Olha, a única. Se tem 12 anos, eu vou falar, você está na pauta para ser asfaltado. Agora, 12 anos é pouco. Entenda o que eu estou falando. Porque eu estou asfaltando rua de 30 anos, de 40 anos, pega o Pazinho, 40 anos, Jardim Roseli, Maria Áurea. Então, fica tranquilo que vai ser asfaltado. O projeto é asfaltar a cidade toda. É pavimentar e recapear. Então, nós já estamos fazendo. Não vai gostar muito de escutar que é pouco tempo. Vamos lá. Não, é importante falar sobre isso até, deixa eu até falar. Claro. Eu falo que é pouco, eu estou fazendo uma crítica às gestões anteriores que deixaram passar 30, 40 anos. É isso essa reflexão que eu quero deixar para ela. Não é pouco no sentido estrito da palavra. É muito, é horrível isso. Agora, imagina que nós estamos asfaltando ruas de 30, 40 anos. Eu acho que é essa a questão. Pode ficar tranquila que nós estamos fazendo um compromisso de asfaltar a cidade inteira. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio do Jornal Setorial o prefeito de Pindamonhangaba, Israel Domingues, que foi reeleito. E o prefeito sabe, você que acompanha a gente também sabe, a gente gosta de fazer o Jornal Setorial em parceria com você, que é nosso telespectador. E por isso a gente foi até o Facebook, abriu lá uma publicação para que vocês pudessem enviar perguntas para o prefeito responder aqui. E agora é a hora de você fazer a pergunta, o prefeito vai responder. A primeira pergunta a gente vai ver aqui na tela. Silvana Soares, esgoto no bairro Bom Sucesso, como é que fica, prefeito? Já começamos esse ano, agora parou por uma série de situações, né? Então, se você pegar a parte interna do bairro do Bom Sucesso, ele adiantou bastante, na minha gestão, né? Agora, nós temos ainda alguns desafios para fazer, que é passar por baixo da Caio Gomes Figueiredo e fazer a estação elevatória. Isso é um passo que nós vamos ter que discutir junto com a Sabesp. A parte da prefeitura nós estamos fazendo, que é abrir valas e colocar esgoto. Então, beleza. Mas aonde vai? Cadê o destino disso aí? Aí é uma discussão que nós vamos ter com a Sabesp. Agora, como nós estamos recebendo emenda parlamentar de 500 mil para esgoto, né, então acho que já tem um destino já direto para essa ação. Eu acho que isso aqui, esse ano ainda a gente deve resolver. Esse ano que vem, 2021. Tá bom. Próxima pergunta. Marcelo Menezes, Jardim Regina cresceu muito em moradores. Quando é que vai ter uma creche por lá? Nós estamos inaugurando aí vamos entregar 5 creches até meados do ano que vem, eu entrego 5 creches. 2 já está na ponta, as outras 2 no começo do primeiro trimestre entrego. E uma vai ficar até o primeiro semestre, final do primeiro semestre. Então, 5. Agora, lá já tem nenhuma lá. Nenhuma lá. Agora, lá já tem uma área que fica ali perto fica perto... lá no fundo do Jardim Regina, nós substituímos uma área, só que a área fica num lugar que tem que ser estudado com calma, porque ali tem muito úmido, tem córrego perto. Então, o que eu pedi? Para os técnicos dar uma checada na área que fica no acesso, na entrada do bairro, que é descendo o viaduto. Né? Se a gente possibilidade de desapropriar algumas áreas, fica bem central, fica perto da escola, merece, mas só lembrando que no bairro próximo ali, né, nós ampliamos e duplicamos a capacidade do Maria Benedita. Né? Então, isso já ajuda um pouco, né? Apesar da distância. Então, assim, tem a promessa de campanha de fazer a creche e nós vamos fazer essa creche lá. Tá bom. Próxima pergunta aqui. O bairro Parque das Palmeiras não tem uma área de recreação, um parquinho que esteja em boas condições. Quando é que vai ser reformado o parquinho por lá? As crianças merecem também, a pergunta da Janete Bertolino. Ô, Janete, merece mesmo, tá? Com certeza. Aliás, a cidade inteira nós estamos passando por reformas dos parquinhos, de academias e das quadras poliesportivas, né? E lá realmente precisa. Lá tem uma área verde bem na entrada do bairro, que ela é pouco otimizada. Esses dias eu passei lá e assim, eu pude ver que vandalizaram quase todos os bancos quebrados, nós substituímos e tiramos. É uma pena, mas o parquinho não é difícil fazer. A gente tinha um problema de fazer a ata, né, um entendimento do jurídico, que não poderia fazer via ata de registro de preço. Falava assim, a ata só pode fazer quando não existe, não existe previsibilidade. Ou seja, se tem previsibilidade de eu ter 1, 2, 3, 4, eu tenho que fazer um pregão. Só que não existe previsibilidade. Tem bairro que pede para substituir, surge uma necessidade em outro bairro. Então, agora parece que houve um entendimento, o jurídico aceitou
a orientação e a gente deve seguir tanto com a ata do parquinho, quanto uma ata para parquinhos de pessoas especiais e quanto também a academia da melhor idade. Então, acho que não vai ter problema isso. Tá bom. Próxima pergunta aqui, a última de hoje, vamos ver. Senhor Prefeito, doutor Israel, mais uma vez prometeram de virem arrumar a estrada Benedito Soares da Costa, lá no bairro das Oliveiras. A patrão veio, passou e com a chuva, nem a pé está dando para descer, muito menos para subir. A promessa foi voltar aqui em 20 dias para asfaltar. Será mais uma promessa ou vai ter solução dessa vez, prefeito? Tudo tem resultado e a gente faz. Agora, assim, sinceramente, não lembro dessa promessa de 20 dias, mas nós prometemos que íamos asfaltar o trecho depois da Maxi Água e fizemos. Não é? Agora nós temos duas, não é só essa a Benedito Soares, a Benedito Soares é uma também. Agora ela falou assim, a patrol passou, lógico, choveu, infelizmente a chuva, depois que passa a máquina, acontece isso mesmo. Né? A gente lamenta, porque passou a máquina e choveu. Mas, de qualquer forma, está nos nossos planos fazer, não são duas ruas, e a Benedito Soares é uma delas que nós vamos fazer, sim, vamos asfaltar. Precisa de uma solução mais... mais rápida, né? Mais que seja mais duradoura, né? Próxima pergunta, já estouramos o tempo aqui, mas vamos fazer as outras perguntas aqui. Ó. Alessandra Lúcio, Pinda, está se preparando para receber vacina, prefeito? Pois é, aí é uma vacina questão... Vacina da Covid-19, claro. Covid-19, né? Coronavac, né? Nós já recebemos a orientação que os insumos vão chegar a partir do dia 25. Insumo é agulha, seringa, álcool, essas coisinhas, né? Para poder fazer a vacina. Agora, a gente tem que... A vacina vai depender da autorização da Anvisa e nós temos que tomar outros cautelas. Mas a proposta é que a partir da segunda quinzena de janeiro cheguem as vacinas. Tá certo. Agora, uma outra pergunta que veio pelo nosso WhatsApp. Gostaria de saber se o prefeito pretende reestabelecer o convênio entre o Laboratório Municipal e o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Os usuários do convênio foram muito prejudicados pelo fim da parceria. Pretende alguma coisa nesse sentido, prefeito? O IANSP é um convênio como outro convênio qualquer. O entendimento é esse. E ele não faz parte do SUS, Sistema Único de Saúde. Muito embora ele seja de servidores, ele não faz parte. Então, a gente tem muita limitação para atender o IANSP. Vou dar um exemplo só. É paciente do IANSP e precisa de ambulância para fazer um transporte fora do domicílio, que é o TFD. A gente já sente dificuldade para fazer, porque não existe legalidade, a lei não prevê que a gente, se for para o SUS, tudo bem, mas quando fala IANSP, o que é IANSP? É SUS? Não, não é SUS. Então, a gente tem um risco sempre de ser autuado pelo Ministério Público, e aí serve também para o laboratório. Prefeito, agora quero entrar mais no cenário político aqui de Pindamonhangaba. Primeira pergunta, a gente entendeu por algumas falas suas logo depois da eleição que pode ter um interesse seu numa candidatura para deputado daqui 2 anos, né, em 2022. Eu não sei se é deputado estadual, deputado federal, mas eu queria saber do senhor, tem essa intenção? O que o senhor pensa em relação a isso e quais são os seus planos em relação a isso? Na verdade, eu acredito que Pinda tem que construir um nome, né? Eu deixei bem claro isso. Independente de quem seja, ou eu, ou o João, ou o Mané, não importa. Que nós perdemos com a cidade, aí você pega Guararema, tem 2 deputados, a cidade de 30 mil habitantes. Certamente, quando a gente tem uma interlocução, tanto no cenário estadual e federal, a vida fica muito mais fácil. Nós tivemos lá João do Pulo no passado, o Geraldo no passado, e depois nós perdemos essa referência no Vale do Paraíba. Nós tínhamos o Padre Afonso, né, que era deputado da região, né, depois deixou de ser o deputado, e acabamos perdendo essa referência. Aí você pega cidades que são de outras regiões de São Paulo, que tem referência de 3, 4 deputados. E a gente sempre tem que pedir para deputados amigos poder nos ajudar. Então, na verdade, essa fala foi para isso. Agora, evidentemente que o futuro a Deus pertence. Nós fomos eleitos para fazer 4 anos, deixar claro, a nossa tendência é fazer 4 anos, eventualmente pode surgir fatos novos, né? Pode surgir fatos novos, a gente não sabe nem o que vai fazer amanhã, né? Direito, sabe nem se vai estar vivo, né? Mas a ideia é cumprir os 4 anos e elencar, e trazer para a população, conversar com a população, a possibilidade de nós criarmos um nome que seja líder para a nossa Pindamonhangaba. Mas antes desses 4 anos ou depois desses 4 anos? 2022 ou 2026? Eu acho que 2026 é sensato. Entendi. Tá bom. E agora uma outra pergunta aqui sobre a composição política de Pinda, sobre a Câmara de Vereadores.
né? A eleição trouxe um cenário muito favorável para o senhor, com muitos vereadores da sua base, né? 7 dos 11 estiveram na sua coligação. Os outros 4 já estiveram aqui com a gente já entrevistou todos. Nenhum deles falou, não, sou oposição, não. Todos falam, não, vamos apoiar a prefeitura, temos que trabalhar em conjunto. Ao mesmo tempo, a gente tem lá muitos novatos, são 8 novatos, 8 que estão pela primeira vez lá na Câmara. Como é que o senhor pretende guiar essa relação e o que o senhor achou da composição da Câmara de Vereadores para os próximos 4 anos? Eu achei que a composição foi muito boa, todo mundo falava em renovação, renovação, renovação. Eu fico feliz que nesse meu momento nós fizemos a renovação de fato política na cidade. Nomes antigos praticamente ficaram à margem, nós colocamos à margem. E agora a cidade começa a respirar uma nova época, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Agora, é importante sinalizar que as pessoas falam assim, nossa, foram eleitos 4 da oposição. Isso não é verdade. Na verdade, não existe situação nem oposição na disputa eleitoral. Existem candidatos pretensos pela cidade. Agora, daqui para frente, as ações, a forma e o comportamento de cada vereador vão determinar se esse vereador ele vai ser de base de oposição ou situação. Eu dou um exemplo, né? Nós tínhamos no passado lá a Gislene Cardoso. A Gislene Cardoso, ela foi eleita, se não me engano, pelos democratas e foi eleita, em tese, pela oposição. Mas ela me ajudou muito. Então, ela ficou na base do prefeito. Então, ela ficou na situação. Nós temos lá o ex-vereador, o atual vereador, né, que não foi eleito, o Ronaldo Pipas. Foi eleito pela base da situação, mas resolveu ser oposição. Então, assim, eu estou conversando, dialogando com esses 10, e eu acredito que nós vamos ter muita prosperidade na cidade, porque vai ter espaço para todos eles trabalhar, e eu vou saber se é oposição ou situação, a partir do primeiro momento, do primeiro dia da Câmara de Vereadores, que é o dia 1º de janeiro. Tá certo. Quero agradecer aqui o prefeito, que veio aqui ao nosso estúdio, respondeu as nossas perguntas. Obrigado, prefeito, pela presença. Reforço aqui os desejos de um bom ano para vocês lá na Prefeitura, para o senhor, para o Poder Executivo como um todo, que a gente tenha um mandato aí, mais 4 anos, que eles sejam positivos e que sejam bastante produtivos para a população de Pindamonhangaba, melhorando a situação da cidade. Eu que agradeço, sempre às ordens para poder responder. Tá certo. É com você, Luana.